Bom, Gustavo Rezende por aqui e nesse vídeo agora eu vou te falar sobre a diferença entre mentoria e consultoria empresarial. Uma dúvida que acompanha tantas pessoas e também não foi diferente para mim e eu vou te esclarecer agora, de uma forma simples e de uma vez por todas clara, qual é a diferença entre mentoria e consultoria. Antes disso, dá um like, se inscreva no canal e receba em primeira mão o próximo vídeo e as novidades que eu trago sempre sobre o mundo da consultoria empresarial. Gustavo, vamos lá. Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos começar conceituando o que é a mentoria. Mentoria nada mais é de quando você passa por um processo onde você tem um especialista, né, com uma experiência em determinado assunto, em determinada área, que ele vai fazer um processo de mentorar, de direcionar você, te mostrar os caminhos para que você possa, né, atingir os resultados. Ele traz conhecimentos, ele traz um caminho. Quando eu falo isso, talvez pode até vir aquela seguinte questão: isso não é consultoria? Eu também me indagava sobre isso. Só que existe algo na consultoria, na verdade são dois pilares que extravasam a mentoria, que é análise e implementação. Então, no processo de consultoria, o projeto, em tese, é contratado para resolver um problema específico daquela empresa. E aí entra uma fase de toda uma análise, né, de levantamento de dados, de pesquisas, para entender realmente qual que é a causa raiz daquele sintoma, o que está por ali que realmente está gerando aquele problema. Feito esse diagnóstico inicial, o próximo passo, um consultor direciona um plano de ação e aí ele vai para uma fase de implementação. Não sofra que daqui a pouco eu vou te dar um exemplo e se ainda tiver um pouquinho nebuloso, vai ficar muito claro, ok? Na fase de implementação, num processo de consultoria diferente de uma mentoria, como que funciona? O consultor ele traz o método e normalmente a ideia, o intuito é que o consultor apresente a primeira vez, então ele faz. Na segunda vez, ele acompanha e a empresa desenvolve. Então vamos pensar em um relatório. Primeira vez, ele desenvolve o relatório. Na segunda vez, a empresa desenvolve o relatório e ele acompanha. Na terceira, a empresa já toca por si só e ele só dá uma avaliada, feedback, algum ajuste de rota se for necessário, ok? Então, consultor, num processo de consultoria, existe de fato uma implementação daquelas ações até virar algo que se tornou cultural e entrou no DNA da empresa. Agora deixa eu te trazer um exemplo bem prático. Até um tempo atrás eu estava me questionando se o que eu contratei, né, como marketing digital era uma mentoria e era uma consultoria. Analisado esse fato, ficou muito claro que é uma mentoria. Por quê? Eu tenho um encontro semanal, não significa que é um encontro semanal, que é mentoria ou consultoria, até porque como consultor eu presto serviço com encontros semanais, mas o fato é, eu tenho um encontro semanal, aonde que o profissional, um especialista, me trouxe todo o oceano azul, todo o mar de oportunidades que eu posso explorar nesse mundo digital. Trouxe novos conceitos, trouxe metodologias e falou, olha, esse aqui é o mundo e esse é o caminho. Qual seria a diferença entre uma mentoria e uma consultoria atrelado a esse assunto? No caso de uma consultoria, teria um papel, um trabalho inicial de análise, onde queria entender de fato quais são as dores que eu tenho hoje, qual que é a capacidade que eu tenho, né, de investimento, qual que é a qualidade e a quantidade de mão de obra que eu tenho para dar vazão ou até conhecimento para aplicar aquilo que está sendo conceituado. Qual que é a estrutura, os recursos que eu me disponibilizo, né, em N aspectos para poder implementar as ações. Então, olhar o histórico de resultados para ver como é que está o histórico, o que está evoluindo, o que está subindo, o que está caindo. Num processo de consultoria, eu teria um diagnóstico, uma análise inicial personalizado para a necessidade, para o problema daquela empresa. E num próximo passo, junto com o plano de ação, entraria num processo de implementação das ações. Por um exemplo, olha, então, vamos supor que eu fosse, literalmente eu sou, né, o cliente, Gustavo. Então, esses são os indicadores.
Agora a gente vai criar junto as metas, a gente vai usar essa metodologia e vamos definir aqui agora em conjunto as metas. Na próxima vez, para o próximo mês, para o próximo trimestre, para o próximo ano, você vai fazer e eu valido, mas vamos fazer essa parte inicial para que eu possa te apoiar nesse processo. Depois você vai ter um relatório de gestão semanal, tá? Então o relatório eu tenho essa estrutura, a gente vai adaptar algumas coisas, eu desenvolvo o primeiro e te apresento, o segundo você desenvolve em conjunto comigo, o terceiro você desenvolve sozinho e só me apresenta para que eu possa te dar os feedbacks. Então, em resumo da ópera, a diferença básica entre mentoria e consultoria. Em consultoria eu tenho duas etapas mais a fundo e de forma prática, que é análise e implementação. Eu não quero nem de longe entrar aqui no mérito do que é melhor, do que é pior. Não é essa a conjuntura desse vídeo. Mas eu quero que você faça uma análise. Se você tem um problema específico que você quer resolver, por exemplo, no meu mundo na área de vendas, eu quero resolver minha taxa de conversão que está baixa. Numa área financeira, eu quero resolver a questão de um processo de compras que está consumindo a minha margem. Quando você tem um problema específico, a minha sugestão é vá para um processo de consultoria, que pela análise e pela implementação, a chance de ser assertivo e mais rápido é muito maior. Gustavo, não, eu quero passar por um processo onde eu quero oxigenar as ideias, ver o que tem de novidade, quais são as tendências, novos métodos e ferramentas, né? Também atrelado a uma parte estratégica, mas uma parte mais conceitual, que me desafie, mas que eu faça por mim mesmo, eu implemento, eu vou dar um jeito, vou fazer isso acontecer. Nessa conjuntura, pode ser que a mentoria seja a melhor solução para você. Qual que é a vantagem da mentoria? Normalmente, né, mas não posso também afirmar isso em todos os casos, mas normalmente ela é mais em conta, tende a ser mais barato e ser mais curto o prazo de desenvolvimento, ok? Captou a diferença? Então não sai desse vídeo sem fazer duas coisas. Primeiro, comenta aí abaixo o que você entendeu dessa diferença e com o que você se conecta mais. Gustavo, para mim faz mais sentido mentoria. Não, para mim faz mais sentido consultoria. E comente com as suas palavras o que você entendeu e está levando desse vídeo das diferenças. E a última mensagem, compartilha com outras pessoas. Compartilha com aquele teu amigo, colega, familiar, sei lá, gestor, empresário, mas que faça sentido ouvir esse vídeo. Tamo junto e até o próximo.